Momento de reflexão. Eu, pastor João Bedak, eu tenho em minhas mãos uma carta para todos que vivem e pregam um evangelho superficial. Uma pessoa superficial só se preocupa com as aparências e não com o conteúdo. Saudações aos meus amados irmãos em Cristo Jesus. De Gênesis a Apocalipse, os santos homens de Deus sempre falaram a mesma linguagem, a mesma que também Jesus Cristo falou em Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Amados irmãos, pastores, presbíteros, diáconos, obreiros, líderes de altares, pessoas que se dizem seguidores de Cristo, multidões irão escolher o caminho largo e espaçoso, o caminho da religiosidade, o caminho do Cristo falsificado, o caminho da perdição, o caminho superficial, o caminho mais fácil. Porém, estes estarão caminhando para baixo, em direção ao inferno. Muitos só irão enxergar esta realidade quando já estiverem no inferno. E os poucos que escolherem o caminho estreito, apertado, a porta estreita, estarão indo em direção aos céus. O céu é real e o inferno também é real. Aí vocês dizem: pastor João Bedak, nós não podemos julgar. Quando alguém diz que nós não podemos julgar, eles estão dizendo: deixe eu pecar em paz. Eu sei o que estou fazendo. Aqueles que se defendem e não aceitam as verdades divinas estão enganando a si mesmo e aos outros. Amados irmãos em Cristo, pregar as verdades divinas não é uma missão fácil. O desprezo, a rejeição, as críticas, as acusações nos provarão severamente. Porém, é a vontade de Deus que preguemos as verdades divinas nas igrejas de Cristo. Quando não se prega as verdades das Escrituras na íntegra ou na totalidade, do jeito que Deus estabeleceu para a igreja, até os porcos se sentem ovelhas. Nas verdades divinas existe o poder de Cristo Jesus para curar os doentes, para libertar os homens do pecado,
para arrancar as deficiências do caráter humano que foi formado longe de Deus. Nas verdades divinas, os homens encontram o caminho que os leva para Deus, que os levam para a vida eterna, que é Cristo Jesus. As verdades divinas têm o poder de tirar os homens de debaixo da ira de Deus, do caminho da condenação, do caminho do inferno. Deus está comprometido com homens que estão comprometidos com as verdades das Escrituras. Meus amados irmãos em Cristo, se vocês amam a Deus, vocês também amarão as verdades de Deus. Se vocês não amam as verdades divinas, vocês não amam a Deus, porque Deus é a verdade e a verdade é Deus. Um conselho do Espírito Santo a todos, principalmente aos líderes de altares, homens de posição: abandonem as mentiras, rejeitem tudo o que a Bíblia rejeita, não aprove o que Deus não aprova. Não preguem mentiras para ninguém, nem para vocês mesmos. Não enganem as pessoas. Não façam alianças com pessoas que não servem o mesmo Deus que vocês servem. Desfaça ou desenrosquem dos mentirosos, dos falsificadores da palavra de Deus. Amados irmãos em Cristo, procurem uma igreja que ame as ovelhas e não a lã que elas têm. Quando olhamos hoje para as milhares de igrejas que se dizem ser igrejas evangélicas espalhadas na terra, dois tipos de sentimentos surgem em nós: alegrias e tristezas. Alegrias, porque sabemos que o reino de Cristo multiplica dia após dia, e as portas do inferno nunca vai paralisar as igrejas de Cristo Jesus. Mas ficamos tristes ou bem preocupados também, porque a multiplicação de heresias ou de falsificadores da palavra de Deus, de mentirosos, estão invadindo todas as plataformas digitais, canais de televisão. É bem visto isso e assustador. Quantos líderes que se dizem cristãos, que estão regendo suas igrejas inspirados pelos espíritos do mal? Quantos líderes estão transformando suas igrejas em comércios, em empresas com fins lucrativos? Homens gananciosos que apacentam a si mesmo,
cães gulosos arrancam as lãs de suas ovelhas, usando argumentos de um malandro, estelionatários com a Bíblia em mãos. Enriquecem, fazendo das igrejas uma prostituta. Fazem das Escrituras Sagradas uma ferramenta de trabalho para ganhar dinheiro. Muitos manipulam e enganam e estão destruindo centenas de vidas. Pois o único objetivo de muitos líderes, eles deixam claro com suas ações que as igrejas são vistas por eles como oportunidade para o enriquecimento. Muitos líderes usam a Bíblia para ganhar dinheiro, mas quero deixar bem claro que eles não estão envergonhando Deus, nem Cristo, nem o Espírito Santo, nem a Bíblia. Eles são uma vergonha para si mesmo, pois Deus e a Bíblia não dependem dos homens para ser o que são. Deus e a Bíblia já têm uma identidade definida. Amados irmãos, as pessoas mais perigosas da terra não são as que pertencem ao PCC, nem aos que pertencem ao Comando Vermelho, ou as pessoas que pertencem às várias facções criminosas. As pessoas mais perigosas da terra não são os governantes corruptos, os assassinos em séries. As pessoas mais perigosas da terra não são os satanistas, os bruxos, feiticeiros, etc. Ou os que se declaram servos de Satanás. Os humanos mais perigosos da terra são os que estão com a Bíblia na mão, pregando heresias, arrastando milhares de pessoas para o inferno. E estas milhares de pessoas acham que estão indo para o céu. Os falsos pregadores, falsos líderes, falsos cristãos são mais perigosos do que os não cristãos, por mais perdido que os não cristãos estão. Pense bem nisso. A Bíblia Sagrada fala muito de vocês, falsos líderes, falsos pregadores. Fala muito no sentido de julgar estes erros gravíssimos, que é a distorção das palavras das Escrituras Sagradas. Vocês, cristãos superficiais, falsos líderes, falsos profetas, vocês estão traindo Deus, vocês estão traindo as Escrituras, vocês estão traindo as pessoas que estão te ouvindo. Vocês, falsos líderes, falsos pregadores, falsos profetas, vocês pertencem a uma das facções mais perigosas do mundo, que são as facções religiosas. As armas que vocês usam é a Bíblia Sagrada, calibre 66.
Vocês têm como um Deus Satanás e seguem fielmente seu líder. E se não se converterem deste caminho mau, em breve vocês estarão junto com o seu Deus, Deus de letra minúscula, no inferno para todos sempre. Que cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, esta carta, possa se avaliar-se a si mesmo. E se você faz parte dessa facção religiosa mais perigosa do mundo, se converta desse mau caminho e venha para Cristo, para o verdadeiro Cristo, antes que seja tarde demais. Que Deus tenha misericórdia das almas que estão no engano, nas mentiras e nas heresias de perdição. Nós vamos ler agora alguns textos bíblicos que falam desta perigosa facção religiosa. Mateus capítulo 7, verso 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos o conhecereis. Porventura, colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13 a 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministro da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Ezequiel, capítulo 34, do 1 ao 7. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã, e degolais o cevado, mas não apacentais a ovelha. Atos capítulo 20, do 28 ao 30. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Isaías 56, verso 11. Tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos, sem exceção. Eu poderia ler mais
dezenas de textos bíblicos que reprova muitas lideranças cristãs. Mas eu vou parar por aqui. Que as graças de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todas as suas vidas. Amém.